Olá, pessoas! Começa agora mais um episódio do Etc e Tal. Eu me chamo Silmara Durães e nesta temporada contamos com um convidado especial. Este é César Rafael, tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais. Conta pra gente qual é o seu sinal. O meu sinal em Libras é assim. César vai estar conosco facilitando essa discussão para você, da comunidade surda que está nos acompanhando em vídeo. Preparadas? Dispostas? Então vamos lá! Preciso contar tudo isso porque isso tudo faz parte da minha história, sabe? E que às vezes a gente acaba não falando sobre o passado e a gente não consegue compreender o futuro. Os conjuntos residenciais foram construídos em São Luís no final dos anos 60 até meados dos anos 80, foram decisivos para ocupar a nova região conquistada depois do Rio Anil. Isso é importante da gente falar porque a gente pode ocupar todos os espaços que a gente quiser. A gente pode ser e fazer o que a gente quiser, desde que a gente tenha oportunidades para isso. E eu acho que o mais grandioso disso tudo é mostrar que nós precisamos de oportunidades, mas que nós não precisamos de qualquer oportunidade. A gente precisa de trabalho seguro, trabalho de qualidade, a gente precisa de espaços que valorizem o nosso poder de articulação e mobilização. Percebo o coletivo Menina Cidadã como uma ação empreendedora de resistência à lógica de superação e desempenho infinitos e a tentativa de comercialização de cada vez mais aspectos da nossa vida. Oi, pessoa! Seja bem-vinda a mais um episódio do Etc e Tal, podcast do grupo de pesquisa em comunicação, tecnologia e economia, o Etc, da Universidade Federal do Maranhão. Eu me chamo Silmara Durães e vou te acompanhar ao longo desta temporada. No episódio passado, abordamos o contexto socioambiental de São Luís do Maranhão e apresentamos a proposta de intervenção da Rede Emaranhadas nesse cenário. Se você ainda não conferiu, vale a pena voltar lá depois. Dito isso, vamos ao episódio de hoje? Uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Você provavelmente já ouviu ou cantou essa música. Os motivos que nos fazem recuperá-la agora são muito diferentes daqueles que motivaram Vinícius de Moraes ao escrevê-la. E talvez aí esteja a beleza da arte, nessa possibilidade de podermos seguir atualizando e reconstruindo os sentidos sobre uma mesma coisa. A primeira vez que eu vi Elivânia Estrela rememorando a história da macro-região da cidade operária, seus processos de luta e os desafios na ocupação do território, eu me lembrei dessa música. Apesar de ter surgido como uma política pública em plena ditadura militar, no governo do então presidente Ernesto Geisel, na década de 70, e sob a gestão estadual do governador João Castelo, a criação do conjunto era financiada pelo BNH,
Banco Nacional de Habitação. E muita gente tinha interesse na sua construção, inclusive grandes empresas que precisavam acomodar seus trabalhadores e garantir um lugar onde pudessem dormir antes de pegar no batente outra vez. A promessa era de que seriam construídas 15 mil casas, mas por conta de uma crise, o banco foi extinto e a obra ficou pela metade. Apenas 7.500 casas foram entregues em um processo muito conturbado. Se o conjunto ficou conhecido como dormitório, não foi à toa. O projeto não contemplava postos de saúde, escolas, saneamento básico, muito menos estratégias de proteção ambiental da vegetação nativa e das águas do Rio Paciência e Santo Antônio que entrecortam o lugar. Quem nos ajuda a compreender esse processo, além da própria Livânia, em texto publicado no Medium do Etc., intitulado Entre as Unidades e Camadas do Território da Cidade Operária, é a pesquisadora Patrícia Raquel Pinto Silva, em sua monografia Um Olhar sobre Centralidade e Urbanidade, bairro da Cidade Operária, São Luís, Maranhão. Os conflitos no processo de ocupação foram intensos e desencadeados em grande medida pela ausência de planejamento e implementação adequada de políticas públicas. O sonho e a necessidade de uma habitação se transformaram em um pesadelo, com marcas violentas que atravessaram gerações. Ao refletir sobre o processo de ocupação da cidade de São Luís entre as décadas de 60 a 80, o professor Frederico Lago Burnet, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão, evidencia como fatores socioeconômicos organizam a cidade. Os conjuntos residenciais que foram construídos em São Luís no final dos anos 60 até meados dos anos 80 foram decisivos para ocupar a nova região conquistada depois do Rio Anil. Iniciaram com os conjuntos residenciais de classe média e depois fizeram 2 grandes conjuntos, né, para os trabalhadores, a cidade operária e o Maiobão. Esses conjuntos eles contribuíram para definir uma distribuição no espaço das classes sociais e definir o perfil socioeconômico das áreas de São Luís. Apesar de tudo isso, novos tempos não param de brotar na macro-região da cidade operária, graças àquelas pessoas que não param de esperançar e assim seguem reinventando a história do lugar. Esperançar significa que eu tenho esperança, mas que eu ajo, que eu faço. É o sentido de ser verbo, que está em movimento. Eu tenho esperança na minha comunidade, mas eu estou em movimento para que a minha comunidade esteja em transformação. Então, sejamos seres em movimento, sejamos pessoas que contribuem dentro da comunidade. Essa é a Bianca Mello. Ela tem 24 anos, é moradora da macro-região da cidade operária, mais especificamente do bairro Geniparana, e é uma das líderes do coletivo Menina Cidadã, criado em 2020 após um longo processo de articulação e mobilização. E aí a gente encerrou o ano de 2020, um ano muito doido e atípico, com essas 2 coisas muito grandes que aconteceram dentro do território da cidade operária. Aqui, ela se refere a 2 projetos que estavam acontecendo no território, o Cidadaniar e o Elas por Elas. O Cidadaniar era um projeto voltado para jovens e adolescentes, promovido pela Fundação JPA, Justiça e Paz se Abraçarão, Unicef e Fundação Josué Montelo. Mas com a pandemia, as ações previstas precisaram ser reformuladas. O objetivo era promover um espaço de interação entre os jovens para que pudessem desenvolver ações no território. O Elas por Elas, por sua vez, era uma espécie de ramificação, tendo como foco prioritário a participação das meninas. E aí foi quando a Fundação Justiça e Paz se Abraçarão e o Unicef começaram a pensar no projeto.
inspirados pelo Elas por Elas, o que a gente pode fazer, e o que a gente pode falar, e o que a gente pode pensar para meninas, que a prioridade eram meninas nesse primeiro contexto. E aí, dezembro de 2020, se bate o martelo. Habemos Menina Cidadã. E aí, janeiro de 2021, o projeto começa já. Com gosto de gás, com um grupo de 10 mobilizadores que precisaram pensar atividades, precisaram pensar em oficinas e precisaram pensar em um questionário. Esse questionário foi aplicado com 200 meninas na região, da macro-região da cidade operária, onde elas respondiam das mais diversas perguntas sobre violência, sobre o contexto da pandemia, sobre a educação, políticas públicas de um modo geral. Mas para que esse questionário servia? Não dava para gente, aquele grupo de 10 mobilizadores, dizer assim: a gente vai fazer isso, a gente vai falar sobre educação. As meninas queriam saber sobre educação? As meninas queriam saber sobre política pública? Ou elas queriam saber qual era o papel dela na política? O questionário tinha o objetivo de mapear os reais interesses e necessidades das meninas. O resultado mais expressivo indicou que 90% delas só viam a política acontecendo no ano eleitoral. A pesquisa foi o ponto de partida para o coletivo definir sua agenda e plano de ação. Diante do resultado, desenvolveram uma oficina online sobre o papel das meninas na política, mas apenas 30 apareceram na atividade. O que teria acontecido com as demais? Por que não participaram? E assim, se deram conta de mais um problema que atravessa a vida da juventude: a dificuldade de acesso à internet. E a partir daí, com a flexibilização das medidas sanitárias de isolamento, uma série de oficinas e rodas de conversa presenciais continuaram a ser realizadas dentro e fora do território. E aí a gente fez uma rodada de oficinas presenciais em vários lugares. A gente foi, inclusive, saiu da macro-região. A gente foi para São José de Ribamar, a gente foi para Matinha, ali no Maracanã. A gente foi para o Quilombo de Santana, porque a gente entendeu que esses lugares precisavam da nossa presença nesse momento. Esse processo ele foi muito fortalecedor e, ao mesmo tempo, muito desafiador, porque era ver assim na prática o descaso de tudo. O coletivo reúne meninas e meninos que discutem as suas realidades a partir de temáticas diversas e elaboram estratégias de intervenção no território que possam assegurar direitos para as suas comunidades. Como foi possível perceber, é fruto de um longo processo de articulação entre diferentes atores, dentre eles a Juventude do Território, a Fundação Justiça e Paz se Abraçarão e o Unicef. Podendo ser considerado uma ação empreendedora de resistência de forte caráter interseccional, com ações voltadas à transformação social e à garantia de direitos humanos. Conversando com Ramon Bezerra, coordenador do nosso grupo, pedi que ele explicasse o significado de empreendedorismo como ação de resistência. É verdade que o empreendedorismo ganhou destaque nas últimas décadas no contexto do neoliberalismo, como uma força a serviço da lógica de superação e de desempenho infinitos e da concorrência generalizada, na qual tudo é mercadoria. Mas de onde eu vejo, essa não é a história toda, porque a nossa existência ela é organizada em torno de práticas de saber e de poder, que orientam nossa vida e ditam o que é certo e o que é errado. Não apenas no nível externo, como a gente pode verificar nas instituições, mas na própria formação dos nossos desejos e do nosso inconsciente. Então, diante desse poder que age sobre a vida, coordenando nossos desejos, nossas formas de agir e de pensar, o enfrentamento ele precisa acontecer no mesmo nível, ou seja, na constituição dos sujeitos. É um movimento que é ao mesmo tempo ético e estético. E é exatamente nesse lugar que eu percebo o empreendedorismo. Ou seja, dependendo dos valores que vão orientar o empreendedorismo, ele pode funcionar como uma expressão da resistência. É seguindo nessa direção que consideramos o Coletivo Menina Cidadã um empreendimento de impacto social que utiliza a interseccionalidade como uma ferramenta analítica para intervir na realidade.
produzindo soluções para os problemas da sua comunidade. E quando falamos em interseccionalidade, nos referimos à capacidade de compreender a complexidade do mundo, a realidade como um emaranhado constituído a partir da inter-relação entre diferentes aspectos. É como se a realidade fosse um novelo com fios multicoloridos que se misturam à medida que tecemos uma nova peça. Vejam como isso se expressa na fala da Bianca. Então, eu acho que esse é muito do grito do coletivo. O coletivo não é um coletivo só de meninas, mas é um coletivo que fala sobre igualdade, equidade de gênero, que fala sobre o espaço da menina, que fala sobre o espaço da mulher, mas que fala sobre o quanto nós precisamos fortalecer adolescentes e jovens de um modo geral, porque nós estamos construindo um presente, nós estamos vivendo agora. Então, se o agora ele não está favorável para nós precisamos trabalhar para fortalecer isso, para que a gente tenha um futuro muito melhor, para que a gente tenha um futuro em que a gente consiga se olhar e dizer assim, nós fizemos um bom trabalho, sabe? Essa é uma das minhas partes preferidas nessa história. Você notou que o nome do coletivo é Menina Cidadã, claro. E também que os meninos fazem parte ativamente, já disse isso aqui. Mas é importante que você saiba que nem sempre foi assim. A entrada deles se deu de forma gradual e também voluntária, pois à medida que o coletivo mobilizava ações nas escolas, os meninos também se interessavam e pediam para fazer parte. Quando o coletivo surgiu, ele era um grupo exclusivo de meninas, como uma resposta frente ao cenário aterrorizante de casos de violência sexual contra meninas. Elas eram a prioridade por estarem em um contexto de maior vulnerabilidade, e isso era sentido também na comunidade. Segundo dados de um boletim epidemiológico lançado pelo Ministério da Saúde em fevereiro de 2024, no período de 2015 a 2021, foram notificados 202.948 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, sendo 83.571, ou seja, 41,2% dos casos em crianças e 119.377, ou seja, 58,8% dos casos em adolescentes. Apesar de fundamental a promoção de um espaço onde as meninas pudessem discutir o assunto, elas perceberam que isso não era suficiente. E eu acho que o grande marco disso tudo também é que chega um momento em que as meninas dizem assim, beleza, nós estamos fortalecidas, nós sabemos o que a gente pode fazer, nós sabemos onde a gente pode atuar, mas o meu pai não sabe, o meu irmão não sabe, o meu namorado não sabe, a minha mãe não sabe. Quando eu chego em casa, eu não posso dizer nada do que eu aprendo na roda de conversa porque me chamo de doida, porque ninguém compreende. E aí que entra aqui mais um murro, sabe aquele que eu falei? Mais uma porrada. Do que adianta a gente fortalecer meninas se a gente não tá fortalecendo os meninos e se a gente não tá ensinando pra eles o que eles não devem fazer? Se a gente não tá mostrando pra comunidade como que a comunidade pode ser uma comunidade que protege? Mas e aí? Mudar ou não mudar o nome? E quando se faz a consulta, vamos trocar o nome do coletivo? Os meninos dizem, não, a gente se sente representado nesse nome. Então, é uma resposta muito simples e engraçada, mas que foi isso. Eles não quiseram que mudasse, porque se sentiam parte daquilo. Se sentiam representados nesse nome, e assim, o nome do coletivo, ele continuou o mesmo. E a ampliação isso não impediu que fosse ampliado, isso não impediu que outros meninos fizessem parte, sabe? E eu acho que isso é o legal de tudo também. Porque demonstra pra gente aquela coisa de que, ok, eles querem estar do nosso lado, mas querem respeitar o nosso lugar de fala dentro dessas atividades. Outra evidência da utilização da interseccionalidade na atuação do coletivo diz respeito aos temas debatidos nas rodas de conversa. O coletivo ficou conhecido por atuar na promoção da dignidade menstrual, mas a bem da verdade, esta é apenas uma entre as várias frentes que atuam. Um tema vai puxando o outro.
uma demanda vai puxando a outra. A gente nunca foi para um lugar para falar só sobre dignidade menstrual, pobreza menstrual. Sempre tinha um link ali com outras temáticas, sempre tinha ali puxando uma outra coisa e sempre deixando uma data marcada para voltar para falar sobre outro assunto também. Porque nunca foi só uma distribuição de absolvente. O absolvente era a porta de entrada para que a gente falasse de outras temáticas, para que a gente pudesse abrir os olhos de meninos e meninas para outras questões. Ítalo Silva, integrante do Etc., foi o responsável por realizar essa entrevista. E quando ele perguntou a Bianca como ela via o coletivo daqui a 10 anos, ela compartilhou que sonha com uma geração de meninas e meninos que sejam formados pelo coletivo Menina Cidadã e que possam contribuir para conquistar aquilo que a comunidade anseia. Quando a comunidade está organizada, quando as pessoas estão organizadas, a gente consegue muito mais. A macro-região da cidade operária é antirracista, criativa e potente. Nós estamos construindo coisas o tempo inteiro. Estamos vivenciando coisas o tempo inteiro. Inovação, tecnologia, desenvolvimento. As pessoas só precisam enxergar tudo que está acontecendo aqui. Mas com uma visão boa, enxergar no sentido de que eu consigo ver o que vocês estão fazendo e eu me sinto feliz pelo que vocês estão fazendo. Sabe? A cidade de São Luís precisa acreditar nas suas periferias e a gente precisa ter um outro olhar para dentro das periferias, principalmente nós que moramos aqui. A interseccionalidade pode ser uma ferramenta muito útil e potente para o ecossistema empreendedor, garantindo a elaboração de soluções de impacto em um contexto que exige olhar atento à complexidade da vida e dos problemas. A revolução é coletiva, meus amores. A gente não faz nada sozinho, da mesma forma que nada do que aconteceu aqui foi feito sozinho. E a Bianca, em 2020, ela não estava sozinha. E ela nunca esteve sozinha, na verdade. Então, se a gente sonha em transformar a comunidade, se a gente sonha em transformar o lugar onde a gente vive, se a gente sonha em transformar a cidade que a gente vive, a gente precisa dar o primeiro passo. Alguém deu o primeiro passo. E a partir desse primeiro passo, me encontrou pelo meio do caminho. E esse encontrar se transformou no encontrar diversas outras pessoas. E é justamente aí o ponto. Encontrar pessoas que sonhem conosco. Não que sonhem igual a gente, mas que sonhem conosco, que respeitem o meu sonhar, mas que tenham também fé no sonhar que elas têm. Porque transformar é muito gigante. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. E povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos. Sou uma, mas não sou só. 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 Povoada. E quem falou que eu ando só? Este podcast é uma realização do grupo de pesquisa Etc., da Universidade Federal do Maranhão. Esta terceira temporada é um dos resultados da pesquisa de iniciação científica da estudante do curso de Comunicação em Audiovisual da UFMA, Silmara Durães, com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA, e foi orientada pelo professor Ramon Bezerra Costa. A pesquisa, roteiro, apresentação desse episódio foi feita por mim, Silmara Durães. A produção é de Ítalo Silva e Silmara Durães. Foram entrevistadas para esse episódio Bianca Mello, integrante do coletivo Menina Cidadã, Ramon Bezerra Costa, professor do curso de Comunicação Social da UFMA e coordenador do Etc., Frederico Lago Burnet, professor do curso de Arquitetura da Universidade Estadual do Maranhão. Edição, Sailon Souza. Trabalhos técnicos, Jorge Souza. Este episódio conta com referência a Elivânia Estrela em texto publicado no Medium do Etc., intitulado Entre Unidades e Camadas do Território da Cidade Operária.
e a monografia Um Olhar sobre Centralidade e Urbanidade, bairro da Cidade Operária, São Luís, Maranhão, da pesquisadora Patrícia Raquel Pinto Silva, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão. Neste episódio, você ouviu a canção Povoada, de Suede Nunes, interpretada na voz de Victor Craven. A capa é de Camila Francielli.